Muito bem, irmãos, chegamos ao final dessa série Ser Discípulo, onde nós abordamos com até de forma superficial a questão de ser discípulo. Ser discípulo não é só isso, mas esses poucos estudos e simples estudos já podem te nortear a ser um discípulo de Jesus, que é a vocação de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus ou que querem fazer isso. Jesus, nós vamos aprender ao longo desses estudos aí, nós aprendemos isso, que Jesus nos ordena a fazer discípulos como igreja. Nós somos enviados a fazer discípulos. E individualmente nós somos convidados a ser discípulos de Jesus. Então nós vimos nesses dias aí tudo aquilo que implica em ser um discípulo de Jesus, o custo disso, o que é ser um discípulo de Jesus. E hoje nós vamos fazer um resumo, fechando tudo que a gente estudou, né? Você pode rever, que eu não tenho dúvida de que você vai perceber algumas coisas que você ainda não percebeu, talvez que passaram ali e você não se atentou. Você pode voltar aos estudos aí, série Ser Discípulo. Isso é muito importante para nós. E o texto que eu quero fechar hoje está lá em Lucas capítulo 9, a partir do verso 57, que diz assim: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E respondeu o Senhor Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. O que Jesus está falando aqui é de que todo aquele que quer andar com ele não pode olhar para trás. Nós vimos aqui alguns exemplos, né? O exemplo muito fatídico do rapaz que fala para Jesus: deixa eu sepultar o meu pai, que é algo tão importante. E a gente sabe, é lógico, que Jesus não está dizendo ali para ele não sepultar o pai dele. O que Jesus está ensinando aqui acerca dos que o seguem é de que ele deve ser prioridade. Ele é prioridade na minha vida, tem que ser prioridade na minha vida, na sua vida, sobre todas as coisas, sobre família, sobre emprego, sobre saúde, sobre estudos, sobre todas as coisas. Jesus tem que ser prioridade. Nós vivemos para Ele. Ser discípulo significa isso, significa viver para Jesus, significa seguir Jesus para onde Ele for ou para onde Ele nos enviar. Então nós vimos aqui ao longo desse estudo o que é ser discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz, né? Aquele que segue alguém, aquele que segue o mestre. Então nós vimos aqui o que é ser discípulo. Nós vimos também que Jesus dá uma ordem, é imperativo isso para a igreja, de que nós somos chamados não para fazer adeptos, não para fazer membros de igreja, não para lotar os nossos templos, mas fomos enviados, a igreja é enviada para fazer discípulos. Fazer discípulo requer relacionamento, requer trabalho, requer dedicação. Não é um trabalho fácil ser e fazer discípulos que sigam o Senhor Jesus. Nós vimos também o ponto mais alto da decisão que devemos tomar ao desejar ser um discípulo de Jesus, é a morte do eu, né? Quando nós tiramos o eu do reino da nossa vida, e agora quem passa a dominar é Jesus, né?
Então é a morte do eu, o meu eu morre e agora eu vivo para obedecer a Jesus, e isso é uma entrega absoluta, é uma entrega total, é uma entrega integral. O fato de nós colocarmos Jesus como Senhor da nossa vida e Ele reinar na nossa vida, e Ele ser o Senhor da nossa vida. Nós tratamos também a respeito da identidade do discípulo, como que nós conhecemos, como que nós reconhecemos, né? Quando eu sou de fato, ou quando eu estou sendo de fato um discípulo de Jesus, qual é a minha identidade? É o caráter de Cristo implantado na minha vida. Quando você se converte, quando você é convertido por Jesus, melhor dizendo, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, nós entramos num processo de consagração e santificação que só vai terminar o dia que nós partirmos daqui e estivermos na presença do Senhor. Mas enquanto isso, nós estamos no processo. Mas o caráter de Cristo já é implantado a partir da conversão. Eu já começo a pensar como Cristo, eu já começo a falar como Ele, eu já começo a olhar para as pessoas como Ele. A identidade do discípulo é a marca de Cristo na nossa vida. É o caráter de Cristo implantado no meu ser. Nós vamos ver que isso é muito importante. Depois nós vimos também as 4 virtudes que nós podemos destacar na vida de Jesus, porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso tudo, né? Nós olhamos sempre para Ele. Então nós destacamos aqui 4 virtudes que nós podemos ver na vida dele. Não apenas são 4, destacamos aqui como talvez as mais importantes na questão do discipulado, mas Jesus era perfeitamente virtuoso. Então nós falamos aqui sobre a obediência de Jesus. Enquanto viveu aqui, nós vamos ver isso ao longo do texto bíblico do Novo Testamento. Enquanto Jesus viveu aqui, Jesus foi obediente como ser humano, ele foi obediente ao Pai, ele tinha uma missão a cumprir, ele tinha uma ordem que foi dada a ele, e ele veio a esse mundo e sofreu, obedeceu até a morte, e morte de cruz. E nós podemos destacar isso na vida de Jesus, a obediência. Uma das virtudes do discípulo é a obediência. É a obediência, conhecer e viver isso do jeito que Jesus ensina. Obedecer é conhecer a palavra, conhecer Jesus e seguir aquele caminho, seguir aonde Jesus vai, seguir as pegadas de Jesus. Conhecer e seguir, isso é obedecer, não apenas conhecer, né? Tiago vai dizer que os demônios creem, os demônios conhecem e estremecem, mas não obedecem. Então não adianta obedecer, não adianta conhecer a palavra, não adianta saber o que Jesus disse, não adianta apenas saber o que você deve fazer se você não fizer. Um discípulo de Jesus vai até a cruz, se necessário for, conhecer e seguir. Depois nós vimos também a questão da submissão. Jesus faz um convite a cada um de nós, quando Ele vem ser o Senhor da nossa vida, e nós nos submetemos a Ele, nós nos colocamos no nosso lugar e o colocamos no lugar dele. Nós declaramos a nossa dependência do Senhor. É um convite que Ele faz. Jesus não oprime ninguém a absolutamente nada. Jesus jamais vai oprimir alguém, Jesus jamais vai obrigar alguém a fazer alguma coisa. Porém, uma vez que você aceita o senhorio de Jesus, uma vez que você entrega a sua vida a Ele, essa entrega é incondicional. Discípulo não faz exigências. Discípulo não diz, eu vou te seguir se o Senhor fizer isso. Se o Senhor fizer aquilo, eu vou te seguir. Não. O que Jesus faz, segue-me. Ele faz um convite. Vinde a mim, Ele faz um convite. E quando você aceita esse convite, essa entrega ela deve ser incondicional.
O outro ponto que nós tratamos foi em relação à comunhão. Não existe discípulo de uma pessoa só. Não existe um discípulo só. O discípulo deve estar integrado a uma igreja, integrado a uma comunidade, a um corpo. Para quê? Para que ele ministre, para que ele abençoe a vida de outras pessoas e para que outras pessoas também possam abençoar. O Senhor distribui através do Espírito Santo dons à igreja, e os dons são para servir ao outro. Então, um dom que eu tenho serve para abençoar a tua vida. Um dom que você tem serve para abençoar a minha vida. E é exatamente isso que acontecia lá na primeira igreja, lá em Jerusalém, formada lá em Atos 2, quando vai dizer que eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa também é uma virtude que nós vamos precisar ter na nossa caminhada de discípulo de Jesus, ter comunhão com os outros discípulos de Jesus, andar com outros discípulos de Jesus. E dentro da questão da comunhão, a outra virtude que nós vamos ver também é amar, né? A questão do amar e a questão do perdoar. Também não preciso entrar em detalhes sobre isso aqui, porque você já conhece isso com muita profundidade, mas lembra, nós precisamos conhecer e nós precisamos seguir. Falar sobre o amor de Jesus e falar sobre o perdão de Jesus, como Jesus amava e como Jesus perdoa, como Jesus ama e como Jesus perdoa, é chover no molhado. Nós já sabemos isso e devemos procurar viver isso todos os dias.